O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, trocaram palavras duras sobre a ação policial. Valdemar criticou a operação da PF, afirmando que ela tinha como objetivo atingir Bolsonaro e que só seria possível por Pacheco ser frouxo e omisso ao permitir diligências no parlamento e por não agir para dar seguimento a um pedaço de impeachment, dar seguimento a um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado reagiu de forma enfática, disse ser, abre aspas, difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com recurso eleitoral, fecha aspas, e sugeriu que as críticas de Valdemar a Moraes são feitas apenas para iludir seus adeptos. Pacheco afirmou o seguinte, abre aspas, difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição para provar sequer a limitação de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos. Mas os bastidores passa pano quando trata do tema, fecha aspas. Aí o Pacheco não mentiu, né? É isso, os dois falaram. Os dois falaram a verdade. Os dois falaram a verdade. Os dois falaram a verdade. O Pacheco foi um sniper. Mas também levou na testa. Levou na testa. Então, eu concordo aí, porque é o seguinte: é verdade o que o Valdemar da Costa Neto falou. A gente tem, de fato, um presidente do Congresso frouxo. Essa frouxidão do Rodrigo Pacheco levou ao STF, ao TSE, ter um crescimento de poder fora do normal e passou com isso, baixou tanta cabeça que a gente tem um termo aqui no Nordeste, quando baixa muita cabeça aparece o fundo, e o fundo apareceu como? Com deputados e senadores tendo seus mandatos violados por decisões verdadeiramente absurdas. Porém, quem está criticando o Rodrigo Pacheco tem telhado de vidro. O caba do mensalão, é um sujeito que procura o poder e não caiu nos braços de Lula. Esse cara é atolado em processo no Supremo Tribunal Federal, não tem coragem de encarar nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Passa pano sim. É cagão também. Fala isso aí. No caso do Valdemar tem sempre um componente, ele não é do campo ideológico, né? Quando ele vai para a ideologia é porque tem algo calculado. Porque, gente, veja só, para citar o 8 de janeiro, tem os burros, e burros merece se lascar, que está preso, e tem quem está com a tornozeleira eletrônica, que é mais perigoso, que participou de conspiração, que arregimentou. O Valdemar, ele sempre frequenta o segundo grupo, o grupo das pessoas que pensam, que planejam, e quando vai para um discurso ideológico é porque tem algo por trás. O que está por trás de Valdemar Costa Neto indo para um confronto contra o presidente do Senado, eu não sei, mas de graça esse homem não faz nada. Só para terminar aqui, Renato, Ramagem é o principal nome do PL do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Carlos Jordi era o nome para a Prefeitura de Niterói. Aí vocês acham, fazendo essa associação, né? Quem? O Jordi? O Jordi era candidato à Prefeitura de Niterói. E o Ramagem era o candidato, o candidato do PL, é o pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. E ele estava super bem posicionado, né? Tava. Vocês acham que isso pode atingir também o deputado federal Girão, que era cotado para disputar a Prefeitura de Natal? Olha, essa é a questão. Não duvido de nada. Essa é a questão, porque juridicamente, se a gente for olhar em relação aos fatos, o general Girão, o que é que ele falou? Falou besteira, né? Aquele negócio do Papai Noel verde, aquilo ali foi uma bobagem. Pior foi o Jordi, que não fez nada. Mas o Jordi também falou besteira. E esse pessoal que falou besteira, eles estão sendo punidos. Entre falar uma besteira, entre ficar com uma noia e efetivamente contribuir para um crime, há uma diferença
absurda. O Girão, como o Jordi, claramente são pessoas que eles têm um lado, eles exageram da mesma forma que a gente vê aqui político apoiando Che Guevara, que foi um assassino cruel, que falou em apoia, como é que chama, Lênin, que foi outro marginal, outro bandido, e absolutamente não tem nada, absolutamente nada. Então, assim, o que pode. Agora, eu não acredito, sabendo que isso vá fazer um recuo, tanto do Ramacho quanto do Jordi, em relação às campanhas dele de Niterói e do Rio de Janeiro. Não acredito. Sei que, à medida que eles vão crescer mais ainda, eles correm um maior risco, porque no Brasil não basta ter voto, não basta ser eleito. Você tem que ter um lado que ministros gostem, isso é um fato, e é um fato muito claro. Agora, Girão também pode ser vítima dessa trama. A culpa dele, ele falou num dia, foi de uma infelicidade monstra, aquela bobagem ali. Eu acho que eu li no Globo que um desses comunicólogos ou marketólogos mandou um recado muito claro para aquela cúpula dura do PT, dizendo o seguinte: se a intenção obviamente foi essa de perseguir esses candidatos, esses pré-candidatos ao PL, ele disse que o efeito pode ser o contrário, pode ser um tiro no pé. Principalmente no Rio de Janeiro, né? Principalmente no Rio de Janeiro, porque aí eles vão com a narrativa de que são perseguidos, né? Aquela narrativa, eu sou um cara perseguido, ninguém me deixa em paz. E o carioca, que é uma pessoa contestadora, que é uma pessoa que tem essa fama, aí é que pode abraçar Jordi e o Ramacho, sem dúvida nenhuma. O carioca que é afeito, né? A votar nesse tipo de jeito. Até do Macaco Simão já votaram. Olha, eu queria contextualizar um pouco essa história toda. Antigamente a gente via as operações da Polícia Federal e a gente sempre estava lá, um caso, um escândalo de corrupção. Agora não, a gente quando vê Polícia Federal é alguém de direita. Então está muito fácil para o público de direita entender que hoje a direita vive num momento de perseguição, está sendo perseguida. Está muito à flor da pele isso, até pelas falas dos ministros, pelas atitudes fora do processo do ministro. E no caso em particular do Ramagem, o Alexandre de Moraes, mais uma vez, repetidamente, aparece em dois lugares, como juiz e como vítima. Porque na suposta investigação lá da ABIN, um dos investigados foi Alexandre de Moraes. Ora, se ele é alvo, ele não pode ser juiz. Então são várias coisas absurdas. Rogério Marinho teve lá com outros ministros em visita, em audiência com o presidente do STF, o Barroso. Ele mais uma vez pediu a cabeça do... Pediu para o afastamento de Alexandre de Moraes desses processos, porque ele de fato está extrapolando. E nessa visita não estavam lá somente senadores do PL, tinha senadores do PSDB, do União Brasil, tinham vários partidos ali representados naquela reunião. O que eu sei é o seguinte, Inarte, do jeito que está, além de ter voto, o candidato de direita, ele tem que rezar uma vela para o STF. Acender uma vela para o STF. Porque agora o STF, ele é tutor da nossa democracia. Ele virou sommelier de candidato. Ele disse, não, esse aqui é antidemocrático, não entra não. Esse aqui é democrático, ele que está julgando quem merece e quem não merece ser eleito. E esse é um absurdo completo. Depois de sair da política aqui, tá? Aí vocês, por favor, vocês me provoquem, porque a gente falando de política até o final do programa, que a Xuxa recebeu, foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar 65 milhões de reais por plágio. Aí a gente mas depois do programa, já no finalzinho do programa, a gente faz esse comentário. Só voltando aqui ao caso do Supremo Tribunal Federal, lembrar que num passado muito recente, a gente tinha no noticiário também os fatos de que um ministro do Supremo Tribunal Federal determinava a prisão de senador. E por que era aplaudido? Porque era contra pessoas que você não gosta. Quando é contra quem você não gosta, aí tá tudo certo. E porque também era contra o PT, no caso era o senador Delcídio do Amaral. O Teóris Zavascki determinou a prisão, ele foi preso um senador preso com base numa decisão monocrática. E é um caso que é aplaudido. É preciso colocar isso em perspectiva, porque
ao ouvir os comentários dos colegas, fica parecendo assim, que o Supremo, de repente, virou uma casa, uma ameaça com ministros que são superpoderosos. Não, gente, o Supremo tem esse aspecto há algum tempo. A diferença é o polo. O Delcídio confessou e foi cassado pelos seus pares. Você sabe como foi que terminou a delação dele, não foi? Ele fez uma delação, inclusive. Que acabou depois anulada, acabou sem efeito. Mas assim, essa é a questão, Renato. Você está basicamente endossando, justificando então que no tempo da Lava Jato... Mas é corrupção. Mais um ponto. É como se o fato de ser corrupção e aqui serem... gente, vamos ter em mente que assim, os crimes pelos quais essa turma é investigada, né, que é basicamente crimes que, se concorridos juntos, conspiram, atentam contra a ordem institucional e a democracia, não são crimes graves. Graves é se houver roubo de dinheiro público. Os crimes que atentam contra a democracia, eles são toleráveis, deveriam até ser, então, Renato, incentivados. Porque, né? Vamos lá? Florata.